torto, né? Tá torto. Vamos começar já. Não tá mais torto. Alegria. Mentira, tá um pouquinho. Vai ficar assim. Primeiramente, perdão ao tempo que fiquei fora. Gostei, gente, que hoje eu vim a caráter, né, do livro que será falado hoje. Já tô até na palheta. Aliás, até tem outro lá. Nossa, tem. Nossa, tá tudo na palheta. Esse ano faz tem uns laranja. Nossa, tanto de laranja que eu tenho esse ano. Só agora que eu para pra começar. Mas, guys, hoje falaremos de um livro muito especial para mim, que além de ser um livro que é muito especial para mim, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Essa capa lindíssima, eu acho linda de morrer. E eu vou trazer tanto porque é um livro muito especial para mim, tanto porque é um dos meus livros favoritos, tanto porque tem muita gente que odeia esse livro e muita gente que ama. Então, vou dar meus 2 centavos de opinião sobre esse livro. E agora, guys, passando ao que realmente interessa, a análise crítica do que eu gostei e do que eu não gostei em A Biblioteca da Meia-Noite. Também eu tava decidida já a trazer esse livro, e algo que me motivou ainda mais a trazer ele para vocês foi o fato de que quando eu pesquisei um pouco para ver, relembrar principalmente a história, relembrar os acontecimentos, já que faz um tempinho que eu li ele, eu vi muita gente, muitas opiniões muito divergentes, muita gente ao mesmo tempo adorando o livro, falando que é muito bom, que é maravilhoso, que isso, que aquilo, e muita gente falando que o livro é horrível, que isso, que aquilo, que é literatura barata, enfim. Aí que eu realmente me animei pra trazer os meus 2 centavos de opinião sobre o livro e também pra ouvir opiniões de outras pessoas sobre essa literatura em si. A primeira coisa que eu gostaria de apontar, guys, é a linguagem. Vocês sabem que eu sou, até então, uma pessoa que gosta muito de linguagem acessível, que é aquela linguagem fácil, aquela linguagem prática, que é uma linguagem muito boa quando a gente tá falando de pessoas que estão começando na literatura. Então foi muito bom pra mim esse livro, porque no momento que eu estava realmente retomando o meu hábito da literatura, então a linguagem ser simples foi algo que me agradou muito. E é algo que o pessoal critica muito, que a linguagem é muito simples, que a linguagem é muito banal, que não que banal, mas tipo, não é uma linguagem muito técnica. Entendem? Mas isso eu não vejo como um problema. Tanto porque se torna um livro muito tranquilo de se ler, se torna um livro muito fácil de se ler, se torna um livro que dá muito acesso. Então qualquer pessoa que quer começar com o hábito da leitura, consegue ler A Biblioteca da Meia-Noite com tranquilidade. E além de ter uma linguagem muito acessível, ele também tem aquilo que eu gosto bastante, mas aí no caso não é nem por questão de estar começando, é por preguiça mesmo, que são os capítulos curtos. A Biblioteca da Meia-Noite, a maioria dos capítulos são capítulos bem curtinhos, tem capítulos que duram 1 página, 2 páginas, 3 páginas. No geral, isso realmente torna o livro de certa forma bem simples, porém, pra quem está começando na literatura, isso é muito bom. E é algo que eu gostei bastante no momento em que eu estava vivendo, que eu estava retomando ali a minha leitura. Uma linguagem muito simples, muito fluida, bem direta. E pra quem gosta desse tipo de leitura, isso é um fator muito positivo. Agora, se você já tá acostumado com uma leitura mais rebuscada, uma linguagem um tanto mais técnica, talvez isso não te agrade e tá tudo bem. A mesma coisa vale pros capítulos. Os capítulos aqui são bem rápidos, são bem curtinhos, são bem fluidos também. E se você tá acostumado a livros com capítulos mais longos, linguagem rebuscada, obviamente você não vai gostar. Mas agora, guys, falando da história em si. Eu vi muita gente reclamando, falando que, na verdade, A Biblioteca da Meia-Noite é um grande livro de autoajuda que se mistura com ficção, e eu discordo. Vamos lá. Os livros de autoajuda em si, normalmente, livros de autoajuda, eles criam uma perspectiva muito... Eu, inclusive, já fui muito consumidora de livros de autoajuda, me arrependo. Mas, enfim, eles têm muito uma narrativa muito positiva, muita... O livro de autoajuda, eles romantizam muito as situações da vida. Esse é um problema. Aí, a Biblioteca da Meia-Noite, há uma certa romantização no final, que eu vou comentar depois, mas em relação, num todo, o livro não tenta romantizar. Correção, o livro traz a ideia de que em todas as possibilidades sempre vão haver arrependimentos. E por isso não se deve tentar fugir desses arrependimentos. Eu achei muito interessante a forma como é trazido essa ficção de que, no momento em que a gente tá indo pro outro plano, que não é um spoiler, até porque isso acontece no início do livro, quando a gente tá indo pro outro plano, a gente tem a chance de poder ver e poder experimentar as outras coisas, experimentar coisas que a gente escolheu não viver na vida, seja numa biblioteca ou de outras formas que o livro vai demonstrar mais pra frente. Enfim, é óbvio que se você, por exemplo, não gosta de autoajuda, livros de autoajuda e que tragam essa pegada, talvez você realmente não goste. Um livro interessante, de repente, pra pessoas que querem dar uma refletida, ter outras perspectivas. Eu não diria que é um livro bom pra você que está passando por momentos difíceis. Se você está passando por um momento difícil, eu recomendo um psicólogo, né? Mas talvez seja um livro interessante pra você que já passou por um momento difícil, tá tentando lidar com esse problema e quer ter uma visão, quer, de repente, ter uma companhia. Porque quando a gente passa por momentos difíceis, o que falta, na maioria das vezes, é uma companhia, é a gente poder ter umas perspectivas de alguém que tá passando por isso, sabe? Então, eu gostei do livro, eu senti que ele teve um impacto muito grande na minha vida, mas aí vai de você, vai da sua perspectiva, vai da sua vivência e tudo mais. E pode ter gente que pode odiar tudo isso que eu falei, falar, ai meu Deus, isso aí é só um autoajuda misturado com ficção, como eu vi muita gente falando, mas aí realmente vai de cada um. Eu senti que o livro se conecta, ele tem uma história que é interessante sim, ele traz reflexões que são totalmente válidas, apesar de muitas dessas coisas, dessas filosofias de pensar na nossa vida, pensar nos nossos arrependimentos, terem sido muito romantizadas com a vinda da autoajuda, dos livros de autoajuda, que são péssimos, aliás. São reflexões todas muito válidas, porque somos seres humanos, estamos vivendo a nossa vida, todo momento estamos tomando decisão, você decidiu escolher ver esse vídeo, eu decidi gravar esse vídeo, eu decidi ler esse livro, você de repente vai decidir ler outro livro, enfim, eu vou decidir ler outro, a todo momento estamos tomando decisões. Então o livro traz
ideias que são válidas de serem refletidas. E isso fez talvez eu ter um gostinho a mais em viver a vida, em viver os momentos, em talvez não ficar se antecipando ou não ficar pensando e me arrependendo de coisas do passado. Então, no geral, é um livro que eu gostei bastante da história. E é um livro que eu consegui sentir uma conexão muito boa com a protagonista. E só um parênteses aqui, guys, eu não vou falar de todos os personagens, gostaria de falar apenas da protagonista, trazer um parênteses com a protagonista do livro. Bem, eu vi muita gente falando que a protagonista é insuportável, que a protagonista é chata pra caralho, que ela é... que ela toma decisões idiotas, e vai cair na mesma coisa que caiu quando eu falei da protagonista de O Acidente. Guys, em A Biblioteca da Meia-Noite, a protagonista não está passando por um momento legal. Ela não está no seu ápice da saúde emocional, da saúde física, da saúde mental. Ela não está passando por ápice nenhum, ela está no fundo do bolso. Como vocês esperam coerência de alguém que está passando por isso? Sabe, é a mesma reflexão que eu fiz em O Acidente. Não dá pra esperar coerência de personagens que estão passando por situações extremas. Então, é um pouco chato essa ideia de que, nossa, a protagonista é chata, a protagonista é insuportável. Cara, como você queria que a protagonista reagisse? E assim, como eu comentei, isso é a minha opinião, você pode ter uma opinião totalmente diferente. E na realidade eu consegui me conectar muito bem com a protagonista. Ela é uma protagonista que é, sim, melancólica. Ela é melancólica e isso é pontual no livro. A gente vê os momentos em que ela passa essa melancolia. E tá tudo bem, porque existem pessoas melancólicas. Na realidade, eu acho que pessoas melancólicas conseguem ter mais dessa conexão com a protagonista, mas aí é uma opinião totalmente minha. Enfim, eu só queria trazer esse parêntese de falar que muita gente fala que a personagem é esse, que é aquilo, e talvez eu gostaria de perguntar para as pessoas se elas não conseguem ter um olhar mais abrangente naquilo que elas estão julgando. Tipo, será que a protagonista realmente é chata, é insuportável, é isso, é idiota e tal? Ou será que ela tava passando por uma situação totalmente nova, num momento totalmente fragilizada e afins? Mas aí, se vocês quiserem discordar, à vontade. Primeiro eu vou tentar fazer uma tentativa sem spoilers, de falar do final do livro. E depois, se eu ver que eu não consigo, aí eu faço uma tentativa com spoilers. Porque não vai dar, gente. Mas enfim, já falamos da narrativa, falamos da estrutura do livro, falamos da linguagem do livro, dei uma falada rápida da protagonista, eu também não queria entrar nos outros personagens em si. Mas agora falando do final do livro. Bem, guys, eu não nego que o final do livro, eu não tinha percebido isso até então. Eu tive que ver algumas análises de outras pessoas pra me dar conta disso, e é algo que realmente faz sentido. De forma a resumir, no contexto todo do livro, nós temos a mensagem nós entendemos o livro como a mensagem de alguém, um personagem, que está passando por um momento difícil, então uma depressão, a ponto de querer tentar tirar a própria vida. E o livro, ele romantiza muito, não necessariamente a depressão. A depressão é trazida de forma pontual, é trazida de forma realmente que a gente entende o que está passando, a melancolia é trazida de forma pontual, mas o final do livro possui uma resolução para essa depressão que, ao meu ver, eu não tinha percebido isso, mas realmente é muito romantizada. Existe uma facilitação muito grande na resolução do problema geral, que é a depressão, que é essa angústia que o personagem passa, e o livro acaba trazendo isso, que é, sim, um ponto bem negativo, que acaba fazendo exatamente aquilo que eu falei que os livros de autoajuda fazem. Os livros de autoajuda, e eu falo isso como uma pessoa que já leu muita autoajuda, antes de começar a ler outros títulos, enfim, eles romantizam muitas situações da vida. No livro de autoajuda, eles romantizam, por que você não ganha dinheiro fácil? Por que você não tem tempo? Por que você não tem saúde? Tudo eles romantizam. Muitos livros romantizam, não são todos, mas a maioria desses de autoajuda romantizam. E nesse caso, eu senti esse leve peso, essa facilitação de um problema que não é fácil, e uma facilitação de uma causa, de uma questão aí, que não é facilmente resolvível, sabe? Parece que é tudo entregue muito de mão beijada ao final para a protagonista, sabe? E não deveria ser essa a conclusão que o autor gostaria de passar. Talvez ali, de uma forma para encerrar o livro num momento alegre, o autor tenha pensado em colocar esse final pra passar a ideia pros leitores de, vai ficar tudo bem, você vai conseguir superar e tal. Mas parece que, da forma que é escrito, transmite a ideia de que você só precisa tentar, tirar de sua própria vida e tudo vai dar certo milagrosamente, e não é isso que acontece. Não é tratado da melhor forma possível, e isso é algo que eu vi algumas pessoas comentando, e é algo que eu achei relevante e gostaria de trazer aqui pra vocês também. De forma a resumir, eu gostei do final. Eu gostei, o final me agrada, porém, dava pra ter melhorado e dava pra ter tornado mais pontual, melhor esclarecido, melhor escrito. Então, guys, minhas considerações finais. Como eu falei, eu amo essa capa. Gente, que capa bonita, né? Vamos combinar. Que capa linda. E minhas considerações finais, eu gostei bastante do livro, guys. É um livro que é muito importante pra mim. Eu entendo a galera que não gosta, realmente tem coisas que não vão agradar todo mundo, e tá tudo bem.
no final das contas, é literatura e a gente pode discutir de forma aberta nossas opiniões e tudo mais. Queria saber o que vocês acham do livro, se vocês gostam, o que vocês não gostaram, se vocês já recomendaram pra alguém, se alguém te recomendou esse livro. Também queria aproveitar aqui no finalzinho do vídeo pra falar que a minha próxima leitura, se eu conseguir finalizar esse livro, porque tá difícil, será A Menina que Roubava Livros. Esse daqui eu sei que é eu não sei se é um clássico, mas eu sei que todo mundo fala muito bem dele, todo mundo que me recomendou fala que é muito triste, que se chora no final, e talvez eu traga ele no próximo review de livros que eu vou trazer aqui pra vocês. Também teremos os sete maridos dessa mulher aqui, que eu não... Evelyn Hugo. Também irei trazer pra vocês, e Mentirosos. Admito que, de todos, por enquanto, esse aqui tá sendo o que eu mais estou ansiosa pra trazer pra vocês. Mas enfim, guys, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e bye bye!